Fala, turma do Pãocast! Estamos aqui de volta para mais um episódio do nosso Pãocast e, claro, trazendo sempre convidados aqui de grande referência aqui para se apresentar para vocês, falar um pouco da trajetória. E hoje não poderíamos trazer pessoas diferentes a não ser esses dois grandes aqui artistas da panificação, que é nada mais nada menos do que Willisson, representando aqui o Maranhão, todo o estado do Maranhão. E o nosso amigo Wilkerson, lá da Paraíba, João Pessoa. Hoje virou quase um trava-línguas aqui, viu? É o Exatamente. Weima, Exatamente. o Willisson E o O Wilkson. e o Wilson. Wilkerson. Rapaz, até eu dou umas travadas de vez em quando, viu? Mas espero que vocês aproveitem e que vocês possam aí assistir esse podcast e que possa inspirar aí, de uma certa forma, a cada um de vocês. Então, meus amigos, se apresentem aí, fiquem à vontade e sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Will, manda ver. Boa noite, né? Boa noite, bom dia, independente da hora que você está assistindo. Muito prazer, para quem não me conhece, eu me chamo Wilson, sou técnico representante da Viapane, atuo na região do Nordeste, né? Mais precisamente João Pessoa, na Paraíba, onde a gente vem fazendo um trabalho bacana. Já estou na Viapane há quase 2 anos e tem sido uma experiência incrível na minha vida. Bacana, né? Quer se apresentar, Will? Fala pessoal, me chamo Wilson, sou de São Luís do Maranhão, nordestino raiz, hein? Ludovicense. Ludovicense. Cara, tá sendo uma experiência única entrar na Viapane e tô muito feliz em estar aqui hoje, viu? E a gente representa não só o Nordeste, olha onde a gente tá, em São Paulo, né? Na grande capital. E o sonho é o limite, o céu é o limite para todos nós. Verdade, bacana. Show de bola. Bom, pessoal, então, como vocês puderam ver, a gente trouxe aqui alguns parceiros nossos, alguns representantes da Viapane de outros estados para estar aqui falando um pouco da trajetória deles, do dia a dia e o que todo mundo quer saber. Como que vocês chegaram à área da panificação? Como que foi a trajetória para vocês estarem aqui hoje contando história? Conta aí, Will. Rapaz, foi muita história, muita bagagem, muita estrada. Eu já estou nessa estrada há algum tempo, né? Quase 15 anos. Trabalho desde os 13, 14 anos na área. E é uma coincidência muito grande que a panificação me encontrou, né? Eu nunca fui buscar a panificação, só que também nunca consegui sair depois que encontrei a panificação. Por acaso, aos 14 anos, como eu já disse algumas vezes, eu fui convidado por um colega que depois passou a ser meu cunhado, e ele me levou para uma padaria por acaso. Eu só fui visitar essa padaria. E quando eu cheguei lá, eu me apaixonei, me encantei pelo processo e passei a ir para essa padaria visitar e aprender mais coisas, né? Eu ficava encantado com tudo aquilo ali. Ia mesmo sem compromisso, não era nem funcionário da casa, nem nada, eu só ia. Aí fui ficando e fui aprendendo mais, o pessoal foi gostando. Tanto é que depois, por conta da escola, eu precisei sair, que eu era muito novo, né? Precisei sair de lá, aí eu depois fui convidado de vez, não pude nem sair e nem ficar. Aí, daí pra frente, eu fui trabalhando em diversas padarias lá na região, fui aprendendo mais, cada vez fui crescendo mais. E hoje, né, eu posso desfrutar de um aprendizado muito maior. Hoje a gente já atua na área técnica, onde a gente precisa ter um pouco mais de refino, né, uma entrega mais caprichada, um trabalho mais direto com a padeirada de todas as padarias, né? Cada lugar que a gente vai é uma experiência. E tem sido isso. Todos os dias, para mim, é uma novidade. É como se todo dia eu iniciasse na panificação. E, ô Will, qual que era o seu, você ali trabalhando na área, o que que você almejava na sua trajetória? Era chegar na área técnica onde você está hoje? Sim, sempre, eu costumo, essa história também eu já falei para muita gente. Eu sempre, aproximadamente aos 15, 16 anos, nessa primeira padaria ainda que eu trabalhei, houve um problema lá com a farinha e um técnico foi chamado, né? Foi pedido para esse técnico ir lá e ele foi fazer o trabalho.
E por que que eu descobri que eu precisava, que eu queria ser técnico? Porque esse técnico, ele chegou lá e, primeiro, cara, eu não sei o nome dele, não sei onde ele anda hoje, mas ele, super humilde, o cara tranquilo, chegou lá com a gente, se apresentou e falou, preciso disso e disso, disso, porque vai acontecer isso, isso, isso. Falou todo o passo a passo do que seria aquela receita com aquele teste, tudo. Ele fez o teste e, antes de tudo, ele falava, eu vou usar isso porque vai acontecer isso. Vou usar tanto de fermento porque tal hora vai funcionar e vai estar bom de forno. Fez esse teste e tudo aconteceu exatamente como ele falou. Legal. Daí pra frente eu disse, eu quero ser técnico e eu vou ser técnico um dia. Que bom. E que bom que você veio ser técnico na Aviapane. A primeira empresa, né? A primeira empresa que eu atuei na vida, depois de mais de 15 anos, né? Eu acho que tem uma média de 15 anos. A primeira foi a Aviapane e, se Deus quiser, vai ser a última. É isso aí, legal. Show de bola. E você, Will? O outro Will agora, viu, pessoal? É muito Will aqui, viu? Conta aí pra gente como foi o seu começo na área. Logo quando eu fiz 18 anos, o meu pai falou, cara, eu tenho um presente pra ti. Me manda um currículo teu. Aí automaticamente já entrei como auxiliar de padaria, fui aprendendo e fui me classificando até que eu virei padeiro. Cara, e é uma experiência única. Aí meu sonho era ser técnico, é quase igual a história do Wilkson. Sempre os técnicos iam resolver problema de farinha, de pão que não estava crescendo, fermentação, tudo isso, e isso sempre me encantou. Posso até citar um cara que, para mim, foi uma das inspirações, que foi o Edson, finado Edson, que Deus o tenha. Cara, ele ia lá, ele falava sempre, Will, vai por isso, bate assim, e sempre dava certo, e isso foi me encantando. Todas as vezes que ele ia resolver. Eu falei, cara, eu quero ser um cara assim, eu quero resolver. Eu quero ir resolver problema. Quero ser um cara que chega e resolve. Isso, eu quero ser assim, e graças a Deus, Deus foi me abençoando, e hoje eu tô aqui na Aviapane, graças a Deus. E você falou que seu pai deu esse presente pra você, né? Foi. Então seu pai já era da área. Sim, meu pai é padeiro há 45 anos. Então tá Minha irmã é padeira, a irmã caçula é na culinária também. O legado continua. O legado continua. Então você é o famoso, aquele padeiro que não corre mais nem sangue nas veias, né? Farinha já. É farinha. Já tá atravessando gerações e gerações. Isso. Legal. E assim, não só porque seu pai te deu esse presente, mas necessariamente você era obrigado a continuar nessa área, né? Sim. O que te fez decidir em querer ficar? Não quero mudar, não quero outra coisa, eu quero seguir nessa área. Logo no começo eu cheguei 1 mês, 6 meses, e o cara, eu vou sair daqui. Porque não dá pra mim Que fazer loucura é pão. essa? Aí, como eu costumo dizer, quanto mais a gente aprende, mais a gente quer se aprofundar, mais conhecimento, e acaba que a gente vai se apaixonando. Fazer pão não é só fazer pão. Fazer pão qualquer um faz, tem que ter um pouco de amor. E quando você vai aprendendo, você vai se apaixonando, vai se encantando. E foi exatamente assim, eu fui me encantando por fazer pão. Eu fui me dedicando mais, querer aprender mais. Foi por isso que eu dei continuidade. Hoje, eu amo pão, eu vivo do pão, entendeu? Eu amo fazer pão, eu amo... Cara, é algo que a gente... como eu posso dizer... A gente vive do pão porque ama o pão, entendeu? E é basicamente isso. Show, muito legal. E você, Will? O que não te fez querer mudar de profissão? Que vou seguir aqui, é isso que eu quero. O que te fez tomar essa decisão? Eu primeiro que eu também amo muito o que eu faço, né? Hoje eu me sinto mais realizado do que antes. Só que a gente tem essa decisão a partir de quando a gente vê que é aquilo que a gente quer. Porque eu costumo falar que hoje, principalmente, né? Mais ainda, a gente se sente mais realizado quando a gente sai para um trabalho, só que a gente não tem a responsabilidade de trabalhar. A gente vai para se divertir, que eu me divirto de fato fazendo pão, eu me aprofundo fazendo pão, eu estou sempre estudando, estou sempre buscando conhecimento. Você tirou aquele peso de ter uma obrigação. De ter uma obrigação, né? Eu não tenho mais essa obrigação. Eu já me coloco na posição de ter que fazer mais, sempre entregar mais, aprender mais, porque o mercado é dinâmico, né? Tá sempre se aprofundando. Eu acho que isso
isso que você falou faz muito sentido, né? Porque quando você tira aquele peso de estar fazendo aquilo por obrigação, porque você precisa Isso. fazer, Você já sai de as casa coisas sem ficam vontade. mais leves, né? É, Tipo, você já faz de uma forma mais leve, não tem é. todo aquele peso, né? Quando você é obrigado, você não vai porque você quer, então você já sai de casa desmotivado, aquela coisa chata. E eu nunca tive isso. Aí quando você sai desse jeito, amigo, tudo vira motivo, O caminho pro tudo. trabalho já é ruim, né? Nossa, o Quando farol chega lá. quebra, É. a rua alaga, tudo Quando acontece. você chega lá, a equipe em si já sente a sua energia e já começa tudo a desandar, não é bacana. E eu sou muito assim, eu gosto de entregar sempre o meu melhor. E quando eu não tô me sentindo bem, eu não gosto de prolongar aquilo na minha vida, eu tento logo tirar. E o que mais te dá orgulho na panificação? Rapaz, Do que boa você pergunta. faz? Hoje, assim, já tive muitos orgulhos, tudo que eu sou já foi pela panificação, então não tenho outra forma de demonstrar senão a panificação, mas uma coisa que me orgulha hoje é ver que por lugares que eu passo, lugares que eu nunca pisei antes, eu passo, deixo algum conhecimento e trago algum conhecimento, que é uma troca, né? Consequentemente, a gente traz alguma experiência. Mas ver essas pessoas tendo a minha pessoa como referência, falar que eu sou referência, falar que se inspira em mim, assim como eu me inspirei em muitos durante a minha trajetória, é a sensação de dever cumprido, a sensação de a gente estar no caminho certo. Que as pessoas enxergarem como uma referência, além de ser muita responsabilidade, porque a gente tem que estar sempre entregando a altura, Sim, mas também é muito gratificante. Então, isso, de certa forma, me deixa mais orgulhoso de mim mesmo. show. Muito bom. E você, Will? Will Ludovicense. O que O me que mais deixa. te dá orgulho no que você faz hoje? É onde eu pude chegar, Wema. Meu começo não foi fácil. Deu vontade de desistir várias vezes e hoje onde eu vou quase basicamente a mesma história. Onde eu vou, hoje eu posso ensinar, mas também posso aprender muito. E tem muitas pessoas que me mandam mensagem, cara, foi muito bom, deu certo do jeito que você me ensinou, mas sempre nunca deixo de aprender. As pessoas me dão como referência e isso, cara, é muito gratificante e isso dá vontade de querer mais, aprender mais, se dedicar mais, não só por mim, porque eu sei que tem pessoas que se espelham em mim também. Muito bom. A gente sabe que a rotina de padaria, dia a dia, sempre uma loucura, né? É. A gente é um dos que acorda mais cedo e tem que chegar mais cedo no E cliente, às né? vezes dorme mais tarde também. Então a gente sabe que não é uma rotina fácil, mas tudo aquilo que é feito com amor, carinho e aquilo que a gente gosta e tirar aquele peso que você falou, as Verdade. coisas ficam mais leves. Mas o que que vocês, assim, trabalhando no dia a dia, o que vocês entendem ali que as pessoas acabam não enxergando naquilo que vocês entregam no dia a dia? É verdade. A gente tem um compromisso, né? Com todo, não só com o trabalho, com o cliente, mas com a panificação. E muitas vezes a gente percebe isso, né? As pessoas não têm a mesma entrega, a mesma motivação que a gente tem, a mesma visão referente a tudo, né? Que envolve a panificação. Não apenas aquele trabalho do dia ou da padaria, mas eu acho que é o que a desmotivação de alguns acaba até influenciando outros, né? Então isso, de certa forma, é algo que é bom em partes que aconteça porque a gente tenta não se espelhar nisso, né? Mas isso eu vejo que as pessoas não acompanham a gente com a mentalidade, com o pensamento. As pessoas são muito imediatistas e querem tudo para ontem. E não é assim que as coisas funcionam. E você, Will? O que eu mais vejo hoje em dia nas padarias é que as pessoas não têm paciência e nem constâncias. Tem gente que tá perto De alcançar? de alcançar e desiste no meio do caminho. Eu sempre, quando eu vejo pessoas assim, eu converso, cara, não é pra ontem, não é pra... É tudo no tempo certo. Existe um tempo e espaço para as Existe coisas acontecerem, né? isso. E acaba que as pessoas não têm mais paciência. E
uma pessoa desanima a outra, e a outra já desanima a outra, e acaba que não acontece, entendeu? Acaba que as pessoas ficam frustradas, porque não aconteceu, mas também não tem a paciência de esperar. Eu acho que basicamente é isso, irmão. E acaba acontecendo aquele ditado, um abismo vai puxando o outro, né? Isso. Puxando o outro, exatamente. Mas É o que a gente mais vê hoje em dia, né? porque, assim, antigamente o cara entrava na padaria de ajudante, depois ele virava forneiro e depois ele ia virar o ajudante Ajudante do do padeiro. padeiro ia e hoje, assim, tem mais oportunidade de você avançar muito mais rápido, mais né? rápido, exatamente. Isso. Só que, até porque hoje com a falta de mão de obra, as pessoas querem cada vez mais profissionais, então vai surgir mais oportunidades. Mas antigamente era uma vaga para 10 candidatos. Verdade. Uma coisa que eu enxergo. Então as pessoas se entregavam muito mais para querer aquela Isso. oportunidade, né? Uma coisa que eu enxergo hoje também no nosso dia a dia é que hoje a gente tem mais disponibilidade para ensinar, antes não era tão fácil, e as pessoas estão menos interesse em dispostas, né, menos interessadas em aprender. Então, antes a gente se esforçava muito para aprender um pouco, e hoje a gente se esforça mais para ensinar e as pessoas se esforçam menos para aprender. É verdade. Não tem tanto interesse hoje em dia. Não são todos os lugares, não são todos, mas a gente vê naturalmente isso em quase todas as equipes. Isso é verdade. As pessoas querem alcançar, mas não querem se especializar naquilo. Acha que um tanto faz você vai conseguir chegar. E a gente sabe que não é assim. É constância todos os dias, é acordar cedo. O dia terminar 11 da noite, você já tem que estar cedo lá novamente. Isso é constância. É verdade. E durante essa trajetória aí, né, teve muitos erros e acertos, né? O que que vocês consideram que vocês mais acertaram e o que vocês mais erraram durante aí, até hoje, né, pelo menos na trajetória? Rapaz, erros. Se eu Bastante, hein? for empilhar aqui, vai faltar espaço, hein? Erro sempre tem, né? Até hoje ainda acontece. Com a frequência menor, mas acontece. Mas, assim, acertos, eu acho que um grande acerto foi eu descobrir desde cedo que eu queria essa profissão, que eu queria trabalhar nessa área. Mesmo às vezes querendo desistir, é importante saber que tem dias que a gente quer parar, Sim, tem dias que verdade. a gente quer desistir. Não é motivação todo não dia, é. não, né, meu Não amigo? é esse morango ao tem- leite, né, que todo mundo acha. Não é, a gente pensa em desistir, a gente se chateia. Tanto é que por esse motivo a gente troca de empresa, a gente troca muitas vezes de lugar por conta disso. Acontecem os imprevistos, mas desde cedo é uma coisa que me motivou. Eu acho que eu acertei muito, foi não ter desistido. Até durante um período eu me afastei, mas aí a padaria me puxou novamente e eu voltei. Então esse eu acho que foi o meu maior acerto. E erros não dá nem para contar, mas eu É acho que imensurável. erros acontecem até hoje, né? Às vezes você erra com palavras, erra com atitudes e erra na produção também. Erra no fermento. Mas assim, então vamos citar um deles, pelo menos. O erro, assim, que tá mais fresco na sua memória, não vamos dizer um erro, né? Mas um esquecimento, sei lá, qualquer. Dentro da produção ali que te faz lembrar até hoje. Rapaz, eu teve uma vez que a gente tava nesse período de Copa, mais ou menos. Era por meio ali da Copa, ainda não tava bem no mata-mata nem nada, mas só que a gente tem uma cultura lá na região que quando tem Copa, jogo do Brasil, tudo para. Mas para tipo feriado mesmo. Hoje não mais, né? Mas antes era um pouco mais. Aí a gente tava com pressa para assistir o jogo do Brasil nesse dia e eu era o responsável, substituto do padeiro, o padeiro de folga no dia, eu substituto do padeiro, fui mexer uma massa de pão doce. Adivinha o que eu esqueci no pão doce? Esqueci o açúcar do pão doce. Então eu acho que esse foi um erro engraçado, mas na hora lá não é bacana não. Na hora você passar por esse erro não é muito bom não. Hoje, pra contar, tá. Hoje é fácil, né? Mas naquele tempo lá, aí custou bastante. Inclusive os companheiros, nem todos quiseram ficar comigo para refazer, porque tinha que refazer, né? Na casa ninguém ia se responsabilizar por esse Exatamente, erro, né? aí o problema é com você. E o jogo para começar também, aí era outro Nossa problema. Senhora. Então deu pra ficar
Guardado esse- na memória mesmo. É, Valeu. esqueceu o açúcar do pão doce. É igual o francês, né? Esqueceu o sal do pão francês. Mas isso acontece, né? Costuma Acontece. acontecer. E você, Will? Cara, o acerto que eu escolhi pra mim foi não desistir. Independente da circunstância, independente de tudo que acontecer, eu escolhi não desistir. Tem alguns lugares e pessoas que eu frequento, que me conheceram um tempo atrás, falaram: Pô, Will, como você aprendeu tanto? Como é pra ser até outra pessoa? Eu falei, cara, eu só não quis desistir, quis aprender. É, quando você faz com amor, quando você quer aprender, você consegue. E tem que ter paciência, né? Como eu tive alguém que me ensinou com paciência, entendeu? Costumo dizer que você sempre vai achar alguém que vai acreditar em você e vai confiar no seu trabalho. E eu sou muito grato a quem me ensinou, que teve paciência, uma certa paciência comigo que eu não sabia, não tinha delicadeza no produto, Mas finalização. Isso é normal, né? Não tem É. Aí eu escolhi não algum momento desistir. você vai ter que Isso. aprender e alguém vai ter que... E hoje É, acontece verdade. muito das pessoas ver o tanto o que eu alcancei e falar, pô, Will, parece até que você é outra pessoa. Eu falei, é só não desistir, é só seguir, que vai dar certo. Como eu falei, né? A gente tem dias muito difíceis, né? Na produção, assim como todas as áreas também, né? Mas mediante a todas essas dificuldades que costumam acontecer, o que motivou a vocês não querer desistir, conforme vocês falaram aí agora, que o acerto foi não ter desistido, né? Mas o que motivou a não ter desistido? A maior motivação. Eu acho que, no meu ponto de vista, Ema, o que me segurou, de fato, quando eu quis desistir, e eu pensei, muitas vezes eu desisti até, só que aí eu sempre Voltou. voltava. Mas só lembrando também que a gente desiste, a gente sente o peso, às vezes a responsabilidade, às vezes a desmotivação é tão grande que você chega a desistir. Por mais que você retorne depois, mas às vezes pode acontecer. Mas o que me segurou mesmo foi a certeza do que eu queria ser, onde eu queria chegar. Ser técnico sempre foi meu maior sonho nas minhas conquistas profissionais. Eu acho que ser técnico foi alcançar o meu maior sonho. O meu maior prêmio seria me tornar técnico. De tanta inspiração que eu tinha. E quanto mais pessoas eu conhecia, mais eu queria ser. Então acho que foi isso que me segurou nessa Não te fez trajetória. desistir, né? Exatamente. E você, o Ludovicense? Basicamente o que o Wilkes falou, de poder chegar onde a gente chegou, poder dar treinamento. Meu sonho era, até falei quando eu entrei na Viapane, falei com o Wesley que me entrevistou. Aí ele falou: quais são teus objetivos? Eu falei: cara, daqui a um tempo é você crescer mais e eu, se Deus quiser, estar no seu lugar, não derrubar, mas querer crescer, querer aprender, querer ensinar. E graças a Deus Tá as coisas acontecendo. tá acontecendo, entendeu? Acontecendo. É gratificante, estou muito feliz, entendeu? De tá longe do que eu quero, mas eu sei que eu tô no caminho. E isso é gratificante e só incentiva, não dá vontade de desistir. Você já tinha se imaginado sair lá de São Luís do Maranhão, vir aqui para São Paulo, participar de eventos, gravar podcast? Nem nos meus melhores sonhos, pra ser honesto com você. Eu até me emocionei um pouco vindo no carro. Cara, se você pegar o Will de 2 anos atrás, eu não tinha objetivo nem de passar do Campo de Peris, que é a divisa de São Luís, para outro estado. Show. E você, Will? Já tinha imaginado fazendo todo essa tour aí, viajando para vários estados no Brasil, representando a marca, vindo aqui também para São Paulo? Rapaz, eu confesso que imaginar, já sonhei, né? Como era um sonho, já sonhei, eu me inspirava em outras pessoas e eu via isso acontecendo. Eu imaginava que isso ia acontecer um dia comigo. Só que aí quando acontece, quando tá acontecendo, a ficha não cai assim de primeira. Você passa até a duvidar que aquilo ali é verdade. Você olha, mas aí você olha para a bagagem, né? Olha tudo que você cresceu, tudo que você batalhou e se esforçou. E
o trabalho ele devolve, né? Quando você vai se entregando, quanto mais competente você fica, mais responsabilidade você vai adquirindo e, consequentemente, mais coisas vão acontecendo, né? Que é o fato da gente estar por aqui hoje. E é o espaço que vocês estão buscando, né, cara? É verdade, Então, isso é né, verdade. desde já, parabéns para vocês dois, né? Obrigado. É tudo que o mercado precisa e é tudo que as empresas precisam também é pessoas que tenham sede de querer crescer, né? Que realmente tem objetivos, que quer aprender, que quer ensinar, quer se capacitar, se preparar. Então hoje o mercado ele precisa cada vez mais de pessoas com a mentalidade que vocês têm hoje, né? Então a nossa missão hoje é o quê? Sabendo disso, é tentar puxar mais pessoas, né, para essa mesma mentalidade, entendeu? Com esse mesmo querer, porque hoje a gente vive na era digital, na era que tudo acontece muito rápido. A Isso é verdade. informação está aqui na palma da nossa mão. Então, devido a tanta informação ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, as pessoas às vezes nem elas sabem o que elas querem para ela ainda, entendeu? Não conseguiu encontrar objetivos na vida Com ainda, certeza. Isso é verdade. né? Sim. Então ela tá num momento de incerteza. Às vezes ela tá num trabalho ali mais para cumprir tabela, porque precisa do salário ali no final do mês, mas não se encontrou ainda, né? Então é muito da nossa parte em trazer essas pessoas, mostrar um caminho para elas, explicar onde elas podem chegar, e só assim a gente vai estar cada vez mais fomentando o mercado de trabalho, né? O A mercado pessoa, todo mundo sem saber o que vai fazer, hoje está numa profissão, amanhã está em outra, e o que será de nós, né? nada funciona. Mas isso é E a gente é espelhos para nossa família. A gente tem que fazer o certo, porque querendo ou não, a gente é espelho para muitas pessoas, para filho, irmão, primo, até mesmo tio, pai. A gente não deixa de ser espelho para muita gente, entendeu? Mas é aquilo que eu vinha falando, né? Tem a questão de se espelhar e tal, mas nem todo mundo sabe o que é ainda, né? Então por isso que vale muito uma conversa, né? Uma troca de ideias, que nem a feira que a gente estava ontem lá. Muita gente vai, vê e começa a falar, nossa, será que um dia eu posso estar aqui e tal? Verdade. Né? É Dando uma verdade. aula aqui, participando desse evento. Então tudo é muito de querer construir, mas também a gente que já está numa certa posição, a gente tem que mostrar o caminho para essas pessoas, entendeu? Para elas Pegar. entender que também é possível chegar lá, que dá para vir, É verdade. dá A para gente chegar junto. vai direcionando a pessoa, né? Porque aconteceu isso comigo durante um período. Eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia a direção, né? E alguns grandes amigos que passaram no meu caminho, né? Durante a minha carreira profissional, alguns me ensinaram diretamente o caminho. Porque aí, quando você tem a direção certa eu quero, é sempre o aprendizado, a direção certa é sempre buscar se especializar, não necessariamente só na parte da panificação, porque se você quer ser mais, você precisa almejar outros meios, outros caminhos, trabalhar mais sua forma de se expressar, a sua forma de abordar pessoas, entre outras coisas, né? A gente precisa sempre buscar o crescimento geral como pessoa. Por isso que é importante, né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou que sabia o que você queria, mas não sabia o Não saber a caminho, direção, né? exatamente. Então por isso que é importante a conversa, que é mostrar caminhos, Mostrar ou caminhos. encontrar caminhos, enfim. E eu vejo isso muito no dia a dia. Diariamente, eu vejo pessoas, inclusive a pergunta que mais me fazem é como me tornar técnico da Viapane. E olha a expressão que a Viapane já é hoje no Brasil. E em todos os lugares que eu vou, pessoas me fazem essa pergunta. E o caminho é sempre o mesmo para quem tem essa dúvida, para quem tem esse desejo. Primeiro, falar que é possível, assim como foi possível para mim e para outros e outros, que o Will aqui do lado teve esse sonho, foi buscar e realizou. Primeiro que é possível e segundo que é conhecimento. Não determine data, não determine ano, não determine momento nenhum. Simplesmente aprenda, vá buscar o conhecimento. Fique pronto, Que né? na hora que você menos esperar o conhecimento necessário, você vai estar sempre estando pronto, a oportunidade aparece, não necessariamente na Viapane, mas para os que querem ser técnicos,
Isso é verdade. A oportunidade, ela sempre ela surge. Às vezes a gente não tá preparado. Teve uma pessoa que me disse, eu conversando, perguntei algumas coisas, né? Aí a pessoa, o Ema, esteja pronto, que as coisas vai. Eu costumo dizer que não tem dia, ele costuma dizer, né? Não tem dia, não tem hora, só esteja pronto. E isso eu vou levar pra vida. Aí vou me dedicar mais, me esforçar mais, querer aprender mais, que a gente nunca sabe tudo, né? E eu quero estar pronto para as oportunidades que vierem, não só para mim, pro Wilkes, até pro Ema mesmo. A gente tem que estar pronto, né, Ema? Então a gente tem que ser espelho para as pessoas, guiar as pessoas, porque tem pessoas, voltando no assunto, tem pessoas que ainda estão meio perdidas. Então, se a gente puder ajudar e guiar, é muito bom. Né? Essa é a nossa missão, né? Buscar a pessoa de onde ela não sabe para onde vai e trazer ela para um caminho. Que hoje em dia nosso trabalho é fazer literalmente isso. E eu ia falar justamente sobre esse momento aí do que você citou agora, né? Eu e o Will, a gente tava conversando ontem, ele falou: Ué, mas quando que eu vou começar a fazer alguma coisa e tal, assim, um projeto e tal? Não cabe falar aqui o que que seria, né? Mas ele só falou, quando que vai começar a acontecer isso? Aí eu falei, cara, pode ser daqui a 6 meses, mas Isso. pode ser que seja amanhã, entendeu? Não tem Só como esteja, prever. só esteja. Só fique pronto. Esteja pronto para quando o momento chegar, você tá pronto. E ele sempre Entendeu? chega. Ele sempre chega. Pode ser daqui a 6 meses, como pode ser amanhã. Então, nossa função hoje é tá pronto, Tá se pronto, preparar. Isso é uma coisa que eu tenho muito na minha vida, né? Eu não consigo fazer nada por fazer. Então eu vou estar sempre dentro do meu possível, né? Dentro das minhas possibilidades, eu vou estar sempre pronto. Buscando aquele momento, porque a oportunidade muitas vezes ela só passa uma vez por você. Isso Ela é não volta. verdade. Então a gente tem que estar pronto quando ela chegar. A oportunidade só passa uma vez e a gente tem que estar pronto para pegar ela e valorizar, né? Não é só pegar, porque tem pessoas que pegam a oportunidade e não sabem valorizar e sai como se fosse um nada. Lutou tanto, pegou a oportunidade e perdeu fácil, entendeu? É porque assim, nem tudo as pessoas enxergam como oportunidade, entendeu? Às vezes é uma oportunidade, mas ela não está enxergando como oportunidade. Tanto é que eu já vi muitas pessoas, não só dentro de padaria, mas em outros setores de empresa também, que a pessoa fala, nossa, mas eu não tô ganhando para fazer isso. Muito comum, Eu por só sinal. fui contratado para fazer isso aqui, entendeu? Mas se eu tô aqui hoje, eu tô tendo a oportunidade de aprender outras coisas, por que eu não posso aprender? Isso é inclusive o que me fez muito crescer muito, né, no meio, porque numa padaria não existe uma função, existe diversas. É. Existe. Você tá dentro de uma Às padaria, vezes, não falta o que fazer. As Então, pessoas chamam de besta, de babão. Eu já fui chamado várias vezes. Mas a gente sabe onde a gente quer O patrão tá chegar. enricando e você tá aí. A gente sabe onde a gente quer chegar. Se a gente fizer fazer só o que as pessoas, só o que nos demandam fazer, a gente vai ser só mais um. Qual vai ser meu diferencial? É fazer algo diferente. Senão você vai ser só mais um em meio tantos, entendeu? Inclusive, eu tava falando com um técnico lá na feira, ele é até de uma outra empresa, né? Mas ele trabalhava numa empresa de panificação e ele era um cara muito bom nos pães. Aí depois ele foi trabalhar numa outra empresa que era só de confeitaria. E ele era um cara muito bom em confeitaria. Empresas, indústrias, né? E lá na feira eu encontrei ele numa empresa de chocolateria. E o cara é muito bom no chocolate. Ele me falou, eu quero o que eu puder aprender, eu vou aprender. Porque para onde a maré for, Eu tô eu tô pronto. a gente pronto, tá entendeu? preparado. Então, assim, quando você se limita a aprender só uma coisa só porque você é pago só para fazer aquilo, você mesmo está se limitando de fazer outras coisas, Quando né? tudo der errado, ele não tem mais pra onde ir. Você mesmo tá impedindo de crescer, né? Porque se você sabe aquilo, se não tiver mais aquilo, você sai. Verdade, Agora, né? se você já tem outros caminhos, você... Inclusive, eu vejo muito dessa forma também. Eu não tenho uma área que eu gosto de atuar. Eu sou pronto, preparado para tudo que tiver ao meu alcance, inclusive fora da panificação também. Eu aprendo muitas outras coisas.
quando menos espera, eu tô lendo sobre psicologia, sobre outras coisas, entre vários assuntos. Eu sou curioso, eu tenho minha rotina, tenho minha direção, só que eu costumo buscar conhecimento onde eu puder. E Nunca se esse- sabe, né, quando você vai precisar. E esse é um ponto importante no o ponto de ser curioso. Curioso no bom sentido, né? No bom sentido. Mas realmente a pessoa tem que ser uma pessoa curiosa, né? No bom sentido, de chegar e querer entender como funciona, o Isso. porquê que é feito dessa forma, né? Porque tudo isso é bagagem, né, É, cara? E Verdade. e a gente que roda, que tá em vários lugares, tudo vira levar solução, isso. entendeu? Você leva solução para isso, leva solução para aquilo, e cada vez mais você vai se tornando um profissional É. gabaritado. Inclusive, esse é um ponto, né, no dia a dia, uma coisa que acontece com uma rotina muito grande. Eu estou em lugares, eu vou dar um treinamento, alguma coisa com alguma equipe, e isso acontece com muita frequência. Eu chego no lugar, às vezes a gente vai criando um laço, né, com os padeiros ali, tem lugares que a gente vai com a frequência maior. E quando eu estou ensinando, eu sempre costumo falar para o pessoal que está aprendendo. Quando eu falar que é para utilizar X fermento, X água, X pré-mistura, isso por causa daquilo, peso tal, descanso tal, sempre me questione. Eu gosto que você questione para você procurar saber o porquê de cada coisa. Então, se eu falar que você precisa utilizar 50 gramas de fermento numa massa, então pergunte por que eu vou utilizar esses 50 gramas de fermento. Exatamente. Porque dentro desse porquê tem um mundo de informações que, se você não for atrás, ela não vai chegar até você. A menos que essas informações apareçam para você da pior forma, errando. Então, eu questiono por que eu dou descanso de mesa, por que eu faço isso, por que eu tenho que dar ponto de véu. Então, faça esses questionamentos que dentro desses questionamentos estão as maiores informações. É verdade. E se a pessoa não for uma pessoa curiosa, não Não vai querer aprende. saber o porquê, Exatamente. né? Se ela Então, não busca por quê, então seja curioso no bom sentido, a né? Seja curiosidade me curioso levou, me no levou bom a lugares sentido. que eu nunca Da imaginei. mesma forma de ser ambicioso, mas também no bom No bom sentido, né? sentido, né? De querer crescer, querer ter um padrão de vida melhor, enfim. Mas é ser ambicioso no bom sentido. A gente trabalha muito, então a gente merece ter coisas boas, entendeu? Verdade. Legal. E Will, tá lembrando aqui que você acabou não falando, você falou do acerto que você teve, mas você não falou do erro, né? Um erro que você até hoje não esquece que aconteceu dentro da sua trajetória aí Pensei que eu na ia me área. livrar dessa, hein? Meu maior erro foi devido à pressa. Foi quase exatamente como eu falou, mas lá não podia fazer hora extra. E acaba que eu esqueci o sal, adivinha? No pão de sal. No pão de sal. Foi duas batidas, na verdade. Uma de pão de sal e na outra esqueci o fermento. No mesmo dia? No mesmo dia. Ave Maria. Eu tive que voltar às 3 da manhã pra. Tive que voltar às 3 da manhã pra refazer e sozinho, ninguém foi. E isso é como um consórcio, né? Se você nunca passou por isso, Você vai pode se passar. preparar, já tá Uma chegando sua hora hora. vai chegar, né? Sinto muito, você vai passar por isso. E o que isso te trouxe de aprendizado? Hoje, a primeira Não, coisa. naquele momento mesmo ali, o que te trouxe de aprendizado esse erro? Eu aprendi que você tem. Vai ter vezes que vai ser só você por você mesmo, mas você tem que fazer. Tem horas que a gente vê, olha pra um lado, cara, não tem ninguém pra dar a mão pra gente. Você bota no bolso e continua. E que a pressa é inimiga da Que é perfeição, a né? pressa. Literalmente. Inimiga do pão perfeito também. Boa. Se vocês pudessem resumir a trajetória de vocês hoje em uma palavra, qual seria? Cara, eu acho que é uma palavra que define meu dia a dia e o meu passado. Resiliência. Acho que resiliência define não só o passado, né? Mas o meu futuro é resiliente, porque eu não aceito ser menos do que eu sei que eu posso ser. Então, a resiliência é uma palavra que define bem meu.
Gratidão também, né, por tudo e por todos que passaram pelo meu caminho, por tudo que eu me tornei e tô me E tornando. era só uma gratidão eu que ia falar. Então, a sua gratidão. Cara, a palavra que me define hoje, exatamente hoje, é gratidão. Sou grato por tudo que tá acontecendo na minha vida. É o que me define hoje, é gratidão. Show. E o que vocês planejam daqui em diante? Essa é perigosa. O que eu desejo para os meus próximos 3, 5 anos, que eu quero ser bem mais do que isso, só que é uma trajetória, né? Um passo de cada vez. Mas o que eu me vejo daqui a um tempo, primeiro é fazer mais do que eu fiz ontem, né? Aquela apresentação na FIPAM, Feira Internacional de Panificação. Então, para quem é padeiro, aquilo é muito importante. Aquilo ali já é uma grande conquista, né? Falar de sucesso em panificação, aquilo ali já eu acho que é o ápice, né? Se pelo menos o meu foi o ápice. Então, eu quero mais disso daqui aos próximos anos, aos próximos meses. Eu quero ser isso, tenho mais certeza do que eu quero ser, que eu quero ser técnico e cada vez mais capacitado. E claro, sempre entregar o meu máximo, né? Entregar o meu máximo e merecer. Então eu acho que o que define o meu futuro o dia de ontem é o que eu quero mais para minha vida profissional. Massa, hein? Cara, eu quero dar continuidade num caminho que eu já tô começando, mas eu quero me especializar mais, me dedicar mais. Quero ser melhor que eu mesmo. Hoje, amanhã, depois da manhã, eu quero dar continuidade e ser melhor do que hoje. Amanhã já quero ser melhor que hoje. Depois da manhã, melhor que amanhã. E, cara, continuar técnico, me especializar mais e tá pronto para as oportunidades que vão vir. É isso aí. Muito bom. Show de bola. Agora continuar. Vocês não esqueçam que depois eu vou cobrar cada palavra dessas que eu falei, viu? Tá gravado aqui. Vocês estão fazendo promessas. Não tem nem como falar que não disse, né? Tá tudo gravado, olha lá. Tô só jogando aqui vocês que estão aí. Compromisso é com vocês. Não, agora sim, eu acho que como a gente trabalha resolvendo problemas, né? Que isso é a nossa função, resolver Verdade. problema e trazer solução. Qual foi uma solução que vocês trouxeram, ou um problema que vocês resolveram, que nesse dia você se sentiu a pessoa mais orgulhosa da vida de vocês? Falou, caramba, Cara, eu sou o cara mesmo, viu? Eu sou Você Tem- tem alguns, né? A gente tá em diversos lugares, mas eu acredito que um dos que mais me marcaram foi eu tive no cliente que o cliente ele simplesmente não sabia trabalhar com a pré-mistura e eu cheguei lá na padaria, ele estava suando, ele estava literalmente colapsando, não estava funcionando nada. E eu cheguei lá, consegui conversar com ele, primeiro ele relaxar, se sentir confiante, entreguei confiança para ele, acompanhei ele no trabalho. E a gente fez algumas produções lá com o que a gente tinha na casa. E no final do dia, tudo funcionou, tudo saiu bem. A gente montou uma mesa lá, que é uma coisa incrível. Os proprietários da padaria vieram até a gente fez uma apresentação bacana. E no final do dia, eu vi esse padeiro literalmente chorar na minha frente. Porque ele estava há pouco tempo, ele não tinha o conhecimento, ainda estava né? muita insegurança, aquela coisa que eu também já passei, né? Então eu me vi na situação dele. E no final do dia ele simplesmente me agradeceu, me abraçou chorando. Então nesse dia eu me senti um cara, Legal. eu me senti o deus da panificação. E você, Ludovicense? Eu fui justamente no pão de sal. Ninguém tava acertando o pão de sal. A dona da padaria ligou. Eu já tava na Via Pane, né? Ligou pro Wesley. Cara, manda algum técnico aqui pra ajudar a gente e tal. Tá, eles já compram pra mistura nossa. Aí só que era pra resolver o pão de sal. Sim. Aí eu fui lá. Cara,
nada prestou. Aí eu cheguei lá, vamos pegar do começo. Aí no final do dia, pestona do pão, uma coisa mais linda do mundo. Só biscoito. Só biscoito. E nesse dia eu digo, nesse dia foi bom. Não é que eu tô aprendendo mesmo. Não é que eu tô ficando bom no Não negócio. esqueci nem o sal, nem o fermento. já Ficou foi um bom, passo, hein? cara. Já aprendeu muito. Não, por isso que isso que é bacana da nossa área, né? Assim, é ajudar quem precisa, né? E levar a Exatamente. solução Aí para costumo aquelas dizer pessoas que precisam. o problema tá lá. Você não pode levar mais problema, você tem que levar a solução. Problema todo dia tem. A gente já vai sabendo que tem problema. Só que a gente tem que ir com a carta na manga pra resolver ele. Não levar mais, entendeu? É verdade. E é resolvendo o problema que a gente aprende, né? Todos Isso. os dias. É resolvendo o que a gente aprende e é ensinando o que a gente aprende também. Porque Aprende você mais. para pra pensar, mas por que tá dando errado? Isso. Né? E aí, Por que esse pão francês não tá ficando bom? Isso. Aí você vai procurar entender, mesmo aí que agora, silenciosamente você vai fazendo seus testes. né? agora eu entendi o porquê, foi por isso, foi por aquilo. Então isso acaba já automaticamente te dando mais Verdade. bagagem. E Né? outra coisa, Wilmer, que eu costumo falar que ensina muito e tem me ensinado bastante. Tem lugares que eu vou, que eu já tenho minha opinião formada, eu já tenho minhas técnicas, a forma de trabalhar tais produtos. Então eu já consigo trabalhar com aquele produto tranquilamente. Mas às vezes a pessoa tem um toque especial, a pessoa tem um ponto de vista que você não viu ainda que acaba melhorando o seu dia. Dá um e muito. estralo, né? Fala Você, assim, por exemplo, você costuma ir pelo lado direito, essa pessoa, e se for pelo lado esquerdo, não é mais curto o caminho? Sim. Aí você olha e pode Não é ser. que faz sentido? Aí você aprende outra forma de fazer que também funciona. Exatamente. e mais rápido, né? Muitas vezes você aprende dessas formas. E aprendizado é diário. Cada cidade que você vai é uma cultura, cada estado é uma cultura, uma forma do povo se alimentar, os horários, tudo é diferente. Então, isso ensina a gente mais que qualquer curso ou faculdade que a gente possa viver na vida. Tudo muda, né? Inclusive, ontem o pão que vocês apresentaram lá na feira, que foi a panelinha, né? A panelinha a gente criou aqui em São Paulo, mas a panelinha com coco e leite condensado foi lá na Paraíba que vocês desenvolveram, já por conta do coco e tudo mais, né? Isso. Então, assim, vocês fizeram lá hoje apresentando numa feira aqui internacional aqui em São Paulo. Então Gratificante. é muito do querer aprender, independente da região, independente da padaria, sempre vai ter alguma coisa ali que você pode adicionar ali no seu currículo. Né? O currículo é a sua trajetória, é quem você é, e começar a aplicar e levar a solução, né? Cada vez mais. É verdade. E lá no João Pessoa, como que chama o pão francês lá? Pão francês. Pão francês mesmo. Alguns chamam sal, mas é muito pouco. Né? Mais pão pão francês. francês mesmo, exatamente. Eu pergunto isso porque já ali em São Luís do Maranhão, na região do Will, já é diferente, né? É diferente. O Pará também é diferente. Como que chama lá? Fala aí. Massa grossa e pão francês. E o pão de leite, Massa fina. massa fina, que a gente chama de pão de leite, ele já é massa fina lá em São Luís do Maranhão, né? Mas no final é tudo produto, é tudo pão, mas tem as suas... Porque o Brasil é imenso, né? O Brasil é muito grande, tem muitas culturas. É como se fosse O Ceará já é pão carioca. carioca. Eu sou cearense, É, pão carioca. já é carioca. Assim como no Sul já também Primeira é vez que eu diferente fui o lá nome. no Ceará, os caras, pão carioca, vou comprar pão carioca. Me dê 10 pão carioca. Oxi, que pão carioca é esse, hein? Aí depois que eu fui entender que era o francês. Mas eu acho que o que acaba ganhando ainda é o francês, né? É porque é mais conhecido, né? Todo mundo sabe o que é um pão francês. Às vezes chama diferente, mas sabe o que é o pão Se francês. bem que não tem nada a ver com a França, Né? mas é pão francês, É né? o pão francês original do Brasil. Isso aí, galera. E me fala uma mensagem aí que vocês deixariam para quem tá começando ou para quem já tá na área aí. Deixa uma mensagem para essa galera. O que vocês aconselham? O que vocês deixam de aprendizado ou de caminhos baseado na história e na trajetória de vocês? Isso aí é uma responsabilidade muito grande, né? Envolve futuros. Futuros técnicos estão chegando aí. Mas é uma mensagem que eu deixo para quem
vem iniciando, para quem busca, para quem tem esse desejo de não só de ser técnico, às vezes a pessoa não quer ser técnico, quer ser um bom padeiro, às Sim, vezes quer exato. só ser um gestor, né, que também funciona, também faz parte do meio. Exato. Então, não necessariamente para ser padeiro ou para ser técnico, mas o aprendizado que eu tive e a mensagem que eu deixo é essa, que por mais que não seja no tempo que você espera, não seja no momento que você acha que vai acontecer, continue, procure mais conhecimento, procure outros meios de aprendizado, às vezes outras fontes, e sempre continue, porque às vezes você desiste e recomeça do zero um caminho que já estava quase finalizado, um caminho que já estava quase chegando lá. Então, é importante você finalizar o caminho, mesmo não sendo no tempo que você espera, mas só continue, que como deu certo para muita gente no mundo inteiro, você não vai ser diferente, né? Porque às vezes a gente tá chegando lá, mas aí desiste, aí começa do zero um outro caminho, porque não teve a paciência certa. Então, só nunca desista e busque sempre conhecimento. Muito bom. Aulas aí do senhor Wilkerson, lá de João Pessoa, Paraíba. O lugar é um lugar que já tá virando uma São Paulo da vida, né? Tá todo mundo indo para lá. E eu vindo para cá, né? E aí, Will? O que eu posso falar hoje pra quem tá começando ou pra quem acha que não tá dando certo é não desistir. Por mais que pareça difícil, por mais que às vezes dá vontade de desistir, o que eu posso falar é que o caminho é não desistir, ter persistência, que sempre dá certo quando a gente tem paciência, busca aprendizado, busca conhecimento, sempre dá certo no final. E a palavra que eu falo hoje pra quem tá começando é não desista e persista. Uma hora vai dar certo. E só lembrando, né? Uma hora vai dar certo, mas não quer dizer que vai ser fácil. Nunca é fácil. Rapadura é doce, mas não é mole, não. A gente chegou, a gente tá chegando, outros vão chegar, mas antes disso tem uma entrega, tem um sacrifício. Não é que você vai ser fácil, não. Mas acontece. Vai dar certo, né? No final Nada sempre é dá fácil, né? certo. Ninguém falou que seria fácil. Não, Se fosse fácil, ninguém valorizava, né? É verdade. Tudo aquilo que vem fácil, Vai vai fácil. fácil, né? É isso aí, galera. Foi um prazer enorme ter vocês aqui nessa gravação do podcast. Espero que chegue aí a muitas pessoas esse bate-papo nosso aqui e que sirva de recordação aí por muitos e muitos anos esse nosso momento aqui. Porque o podcast, além de ser contar histórias, trazer algumas palavras de motivação, é também memórias, né? Memórias desse momento que a gente está vivendo hoje, que hoje já passou, já era, né? Já era. Então amanhã já é outro dia, outras coisas, enfim. E que a gente possa depois gravar novamente, um outro momento, falando de outras coisas, mas que esse momento que é o mais importante que a gente está vivendo aqui agora. Beleza? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Sucesso. E não esqueça, eu vou cobrar. Vocês Pode cobrar, prometeram aqui hoje, viu? O que vocês colocaram aqui na mesa hoje. Obrigado, irmão. É uma grande honra agradecer a Viapane por todas as oportunidades que eu tive aqui e tive em toda a minha trajetória na Viapane. Dizer que eu me sinto muito realizado, feliz e que os objetivos são sempre mais profundos, né? Maiores cada vez mais. E dizer que eu sou muito realizado e grato por tudo. E que uma próxima vez eu possa vir um pouco mais robusto do que hoje, né? A gente sempre um pouco mais evoluído, trazendo novos conhecimentos, novos pontos de vista e que seja sempre algo desafiador para que a gente venha sempre crescendo. Vamos trabalhar para ser. Queria agradecer também primeiro a Deus, segundo a Viapane pela oportunidade nos dadas, pela confiança que tem no nosso trabalho. E dizer que eu vou correr mais atrás, que é para estar aqui novamente ano que vem. Isso aí. Trabalhar mais, né? Que só isso dá resultado para todos nós. Isso aí, entregar resultado. Pessoal, e esse foi mais um episódio do nosso podcast. Obrigado a todos. E não percam que por aí vem muito episódio, muita coisa boa. Fiquem com Deus. Um abraço.